Boa noite, trader. Estamos de volta aqui para o projeto Trader Iniciante. Esses dias eu estava meio corrido para mim, não deu para me gravar os vídeos. Estou devendo aí, mas eu prometo que essa semana a gente vai dar uma continuidade forte aí, beleza? Mas tem muito conteúdo para vocês estudar, para fixar bem aí na mente. Agradecer os inscritos, comentário. Estou vendo aí que o pessoal está se empenhando em estudar. É isso aí, o que vai fazer diferença é você estar estudando os vídeos e também replicando, fazendo backtest. É, eu vou fazer aqui, escolher um dia aqui, a gente vai falar hoje sobre o ponto de retorno. Deixa eu buscar bem para trás aqui. Vai falar sobre o ponto de retorno do preço. Também vou tentar dar uma reforçada aqui na Fibonacci. E teve um inscrito que perguntou também sobre como fazer os backtests. Eu acho que até foi uma pergunta assim, meio que um comentário antigo que eu não visualizei. Que foi que aconteceu? Será que é feriado esse dia? Tá dia 16 aqui. Teve um inscrito que falou sobre o backtest. Eu acho que eu falei já como que faz o backtest na primeira aula, né, do treino iniciante. Se eu não me engano, foi a primeira ou foi a segunda aula que faz. Eu vou até acrescentar lá na capa dos vídeos os temas que eu esqueci. Era para ter colocado, né? Eu vou colocar como eu fiz na Fibonacci, nessa capa aqui também eu vou colocar lá. Para ficar mais fácil quando vocês forem procurar no canal, ficar mais fácil para achar o tema e estudar pelo tema. Que às vezes a pessoa já sabe algumas peças do operacional e pega só aquilo ali que vai servir para ele. E aí ele já vai em cima do vídeo já específico. Fico feliz aqui por estar ajudando vocês. É, por alguns inscritos aí tá começando a ter uma visão melhorada do gráfico. O intuito é esse aí, tá? Vocês começarem a enxergar aí o que está acontecendo no gráfico, para poder vocês terem uma boa leitura. Mas sempre lembrando, não adianta assistir o vídeo se vocês não fizerem os testes, o backtest, tá? Replica tudo que foi passado em todos os vídeos, peça por peça, passo a passo, do jeito que eu fiz lá para tentar ajudar vocês aí. Mas aí é o esforço de cada um, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre ponto de retorno do preço. A gente falou, recapitulando aqui, que a nossa análise ela é baseada em movimentação padrão do preço. O preço se movimenta entre máxima e mínima em 50%. Para que o preço venha dar continuidade a uma tendência de alta, a gente tem condições. Qual é? O preço tem que ir rompendo máxima. Se a gente está numa tendência de baixa, para dar continuidade à tendência de baixa, ele tem que ir rompendo mínima. Isso aí está bem claro para todo mundo e também está no vídeo, no primeiro vídeo a gente gravou isso aí. Depois a gente falou sobre rompimento, negação de rompimento, sobre gatilho, né, o que que é gatilho. Falamos preferência, qual é a nossa preferência, o preço abrir não próximo do alvo, testar para o lado contrário da nossa operação. Falamos sobre Fibonacci, movimento macro, movimento micro, e hoje a gente vai falar sobre ponto de retorno do preço. O que que é o ponto de retorno do preço? Sempre eu vou ser bem direto com vocês para não estar
perdendo tempo, porque o intuito do vídeo não é perder tempo, é acelerar o máximo para vocês aí não estar perdendo muito tempo para descobrir as coisas, tá? Então, o que que é o ponto de retorno do preço? Ponto de retorno do preço são, primeiro, máximas rompidas que o preço não voltou para testar. Então, máximas ou topo rompido que o preço não voltou para testar. Então, se houve um rompimento e o preço não foi lá fazer um teste para dar continuidade, nesse caso aqui é um movimento de alta, então esse topo aqui é um ponto de retorno para mim do preço. O que que o ponto de retorno influencia na minha operação? Ele influencia na minha entrada. Ele entra também como preferência, tá? Para minha entrada. Exemplo, se o preço rompeu aqui, ele abriu rompendo aqui, rompendo essa máxima ou esse topo, rompeu esse aqui, rompeu todos os topos aqui, mas o último foi esse. Então, todos esses pontos que foi rompido são pontos de retorno do preço. Significa o quê? Que eu vou esperar o preço vir fazer um teste aqui. Aqui é um ponto de alvo também, tá? Por quê? Porque como o preço fez isso aqui, ó, trabalhou aqui, rompeu, eu espero ele vir fazer isso aqui para poder romper o topo que ele está fazendo agora, ou a máxima que ele está fazendo. Sempre a gente vai estar utilizando essa movimentação padrão do preço. Vocês estão vendo? Aquilo que a gente já falou no início da aula, do projeto. Ó, tem muitos topos aqui para trás, a gente pode pegar esses aqui também. Por quê? Porque como ele foi rompido, então ele é ponto de retorno. Então todos esses topos aqui, ó, são ponto de retorno do preço. Máxima e as mínimas são ponto de retorno do preço. Por quê? Porque o preço rompeu e não voltou lá para testar. Então uma hora ele vai voltar lá. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ninguém sabe o dia, mas ele vai voltar lá para testar. Sabendo disso, eu vou marcar esses pontos de retorno aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Vou marcar aqui, ó. Sabendo disso, por quê? Porque ele é alvo, eu vou ficar de olho nele, para me saber onde ele parou. Não estou conseguindo marcar aqui onde eu quero. Por que eu estou marcando esse topo aqui? Porque é o topo mais alto, ó. Deixa eu desenhar aqui para ficar claro. Então, vocês procurem fazer esse exercício, porque eles são muito importantes para vocês acharem os topos. Aqui, ó. Então, são esses topos que eu vou marcar aqui, para me olhar lá na frente. Vou marcar esse outro aqui também. Vou marcar esse aqui e esse aqui também. Vamos ver lá onde que tá dando lá. São pontos de referência para nós. Puxa, cadê? Sumiu? Perdi o preço aqui. Eita. Oxi. Olha, rompeu ali. Eu vou diminuir aqui para ver, ó. Tá vendo como aqui, ó, ele não rompeu? Essa linha aqui, esse candle 1 não rompeu esse topo aqui, ó. Essa linha aqui é um topo, ó. Deixa eu diminuir para vocês verem. Ó, aqui é um topo. Então ele rompeu
É ponto de retorno. Ele foi lá, testou e foi para cima. Tá vendo o que ele está fazendo aqui, ó? Agora que ele já testou um ponto de retorno, ele tem que romper máxima. Se ele não romper máxima, eu vou pensar em venda. Eu vou pensar em venda por quê? Primeiro, por conta da obrigação da continuidade. Segundo, porque ele tem que fazer um pullback no 50%. Terceiro, porque ele já deu alvo aqui, ó. Ele testou a máxima, ele tem obrigatoriedade de romper, tá? Testou e trabalhou acima, tem obrigatoriedade de romper. Então, aqui é um ponto de retorno. Já tenho aqui, ó, meus pontos de retorno. Deixa eu colocar outra linha aqui que está muito escuro. Agora sim, ficou bom. Deixa eu botar uma linha pontilhada, fica melhor. Tem um outro ponto de retorno que é alvo aqui também, ó. Botar aqui. Tá tudo pontilhado, que é para marcar que é ponto de retorno, para mim não esquecer que é ponto de retorno. Mas cada um bota a cor que quiser, do jeito que quiser. E aí, todo rompimento e negação de rompimento é um ponto de retorno. Então, se o candle 1 rompeu esses pontos que eu marquei lá atrás, aqui, ó, aqui é um ponto de retorno que eu espero o preço vir aqui. Detalhe, se o preço abre próximo ao alvo, aqui, faz um testezinho para cima e volta para baixo, eu não tenho um ponto de retorno aqui que o preço precisa testar, então eu posso fazer uma venda aqui. Não sei se vocês estão entendendo a lógica, mas vocês têm que treinar para vocês entenderem a lógica. Por isso que muitas das vezes eu faço a operação, a pessoa não entende. Mas por que ele não vendeu aqui se o próximo tinha que romper o topo? Tá? Pela continuidade da primeira aula que eu falei. Houve até um inscrito que comentou sobre isso, dizendo assim: nem toda vez que o segundo candle não romper a máxima, não quer dizer que o próximo vai romper a mínima. Ele falou isso. É verdade. Mas aquela análise é só para vocês pegarem a visão. Não quer dizer que eu vou operar daquele jeito. Inclusive, eu fiz a operação daquele jeito, para ver que funciona. Mas não quer dizer que eu vou operar só olhando aquilo, a continuidade, tá? É para vocês ir pegando a visão, porque se eu falar direto para vocês como tentar fazer a operação direto, vocês não vão entender. Então vocês têm que saber o porquê eu comprei e o porquê eu vendi, tá? Esse é o maior problema de algumas mentorias que eu já participei e até paguei sala ao vivo. Por quê? Porque é, eu não sabia por que a pessoa estava comprando e por que estava vendendo. Não tem lógica. Você tem que saber por que eu estou comprando e por que eu estou vendendo. Aqui, ó, estou pensando numa compra. Por quê? Eu não tenho um ponto de retorno aqui, tenho dois pontos de retorno para cima. Olha onde é que o preço está batendo. Está quase no 50%. Então, aqui, até a linha azul, são 94 pontos. Está muito pesado, né? Opa! Travou. Aqui, ó. Até aqui, ó. São 100 pontos até esse primeiro ponto de retorno. Vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui é um ponto de retorno também, por quê? Porque aqui houve uma negação. Então, tanto rompimento como negação de rompimento são pontos de retorno. Significa o quê? Que aqui entra uma condição, uma preferência. Eu só vendo se o preço vier testar o ponto que foi negado, que é um ponto de retorno. Tá? Se ele não vir aqui, eu não vendo aqui no fundo. Por que eu não vendo no fundo? Ele pode vir direto? Pode, porque ele tem um pullback aqui, ó. Mas eu tenho que estipular preferência para eu poder entrar na operação. Assim como ele pode vir direto para baixo, ele pode também vir aqui testar o ponto de retorno. Então, eu fiz a operação de compra simplesmente porque ele abriu testando direto para baixo. E ele tem esse ponto de retorno para testar e também a minha Fibo Micro.
Estou na macro. Eu tenho uma fibra micro. Tá vendo aqui, ó? É aqui, ó. Então, eu tenho esse 50% do movimento micro também, que eu estou observando, tá? Inclusive, eu posso até tirar minha fibra daqui e botar já lá para baixo. Mas eu vou deixar aqui porque eu quero observar o seguinte. Eu quero observar esse movimento macro. Aqui, ó. Tá? Onde é a melhor compra? Aqui, a melhor compra é no 50%, tá? A gente está esperando esse movimento. A gente tem que ver também que a gente tem um ponto de retorno aqui e aqui. Ele rompeu esse topo e esse topo anterior, daqui de trás que eu marquei. A tendência do preço é o quê? Ele é vir testar o ponto de retorno junto com 50% para poder romper para cima. Vocês estão entendendo as confluências? Então não é só uma coisa que a gente vai olhar. A gente vai olhar várias coisas. O teste direto para baixo, o ponto de retorno, que ele rompeu e não voltou para testar, os 50% que ele tem que vir fazer o pullback para me poder fazer a minha compra, tá? Então são várias confluências que a gente vai usar. Já respondendo lá o escrito que falou, né, sobre o candle 2 não rompeu a máxima, quer dizer que o 3 já vai romper direto? Não, não vai. Na verdade, a gente tem que olhar várias coisas. A gente está olhando a continuidade do movimento. Aqui já é outra coisa já. Já estamos juntando todo o operacional somente aqui. Então, a gente está olhando a continuidade do rompimento, da movimentação de alta, estamos olhando o pullback, o ponto de retorno e os 50%. E o teste, preferência, testou para baixo, tá? Estamos olhando tudo isso. Então, ponto de retorno é rompimento, negação de rompimento, topo e fundo. São pontos de retorno. Se o preço fez um rompimento e ele não voltou lá para testar, ou fez uma negação e não voltou lá para testar, ali vira um ponto de retorno e provavelmente o preço vai buscar lá, tá? Não é um setup, não é uma regra, tá? Mas é uma análise que a gente tem que fazer todo dia. Ó, aqui, ó, houve uma negação e o preço não voltou para testar. Não daria para vender aqui, ó. Primeiro, porque ele pode fazer isso aqui e podia voltar aqui direto para cima. Por isso que não daria para vender no 3, tá? Lá no vídeo da continuidade do movimento, a gente venderia. Mas venderia somente olhando uma coisa. Só uma coisa. Isso aqui, ó. Que o 2 não rompeu máxima, o 3 tem que romper mínima, tá? Hoje a gente não está fazendo isso. Hoje a gente está olhando os 50%. Ponto de retorno. Qual é o detalhe que eu estou observando? Ele negou aqui o rompimento já desse topo, que eu marquei lá atrás. Quem? O Kendo 3. Negou aqui, ó. Porém, ele negou e fechou acima dos 50% macro do dia de hoje. Então, continua na operação. Deixa eu acelerar um pouco, eu estou na velocidade 1. Então, não tem muita enrolação. O ponto de retorno é esse. O preço vai lá, fez um rompimento ou fez uma negação, ele vira um ponto de retorno. O preço tende a voltar lá a fazer o teste, tá? Se a gente tivesse usando aquele operacional lá da continuidade, a gente estava se dando bem, né? Por quê? Porque o 3 não rompeu, o 2 não rompeu o máximo, o 3 tinha que romper mínima, né? Teve até um inscrito, não sei se foi o mesmo que falou, que ele testou e dá 50% de acerto e 50% de erro, fica meio a meio. E aí ele perguntou o que, que mais que poderia ser analisado para sair desse 50-50. São esses outros quesitos.
tá? Ponto de retorno, preferência, onde o preço fechou. Então, tudo isso daí tem que ser observado. Se ele já deu alvo, ó, tá rompendo mínima. Já rompeu 50% macro. Já tenho que me preparar aqui para sair da operação. Por quê? Porque não tá bom para mim. Ah, deixa eu tirar aqui. Mostrar para vocês aqui. Tem ponto de retorno aqui, ó, que foi feito agora. Aqui, aqui. O preço tem que vir aqui para poder romper fundo. O 5 já fez, mas tem esse outro aqui, ó. Porque houve rompimento e não houve nenhum teste. Então é um ponto de retorno. O preço pode voltar lá, tá? Olha, dando oportunidade para a gente sair. Não sair. Vamos ver se ele vai lá de novo. A tendência é não ir mais. Ah, foi. E agora? Agora eu vendo com alvo no fundo. No fundo que eu digo na mínima do candle 4. Por que eu vendo? Porque ele está vindo de rompimento de mínima e ele está fazendo esse pullback aqui para romper mínima, tá? Então, a gente tem que também, além de estar olhando esse movimento aqui, ó, a gente tem que estar olhando também essa pernada, tá? Então, estou esperando agora esse movimento. Fechou abaixo, testou para cima, tá tudo certo. Fechou. Onde ele fechou? Fechou abaixo desse ponto de retorno, confirmando que essa pernada para baixo é um movimento absoluto? Não. É uma análise que eu estou fazendo para me fazer a operação. Não é certeza, tá? É uma análise. Não veio aqui no, no fundo do 4, mas o 6 ainda tem obrigação de vir para o fundo, para esses fundos aqui, ó, para as mínimas. Por quê? Porque ele está nesse pullback aqui, ó. Ele só não vem para cá se esse 6 fechar acima dos 50% e acima dessa máxima. Aí ele não vem. Aí eu tenho que zerar a operação, porque provavelmente ele vai para o topo. Por quê? Porque ele pode estar fazendo esse pullback ainda para subir. Vamos dar uma olhada onde ele foi que ele fechou na Fibonacci do movimento macro. Aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para visualizar. Lembra que lá na aula de Fibonacci eu falei sobre essas duas linhas aqui, ó, essa e essa. Preste atenção onde é que o 4 fechou. Justamente acima daquela linha que eu falei para vocês que é região. A gente olha como ela fosse região de 50%. Então, às vezes, a gente acha que o pullback só vem até a primeira linha ou até a linha pontilhada. E olha onde que ele veio, pullback. Ele pode ainda subir, tá? Eu não estou acreditando na alta, mas ele pode subir. Por quê? Porque ele está aqui ainda na região dos 50% e já era para ele ter descido, não desceu. Porém, ele não devolveu esse rompimento. Se ele não devolveu esse rompimento, eu estou tranquilo na operação. Ele está abaixo do último rompimento, ele não negou aqui, ó. Então, isso aqui que está me dando, vamos dizer assim, um pouco de confiança para eu continuar na operação. Então, estou olhando agora esse movimento aqui, ó. Ainda estou acreditando nesse movimento. Espero que você esteja entendendo, mas a análise ela está acontecendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu estou usando ponto de retorno, estou usando aqui a Fibonacci, estou usando o teste e estou usando aqui, ó, alvo. Tem esse alvo e tem esse alvo aqui, ó. Mínima do 1, tá? Agora ele tem que vir. E se ele não vier aí,
Aí vai ficar complicado para nós. Ele tem que vir, ele tem que romper essas mínimas aqui. Não é assim que o preço trabalha? É assim que ele trabalha. Ó, ele não veio, mas está testando para cima. Provavelmente, o que eu estou esperando aqui já desse movimento? Um fundo duplo, bem aqui, ó, para eu poder fazer uma compra. Por que essa visão? Porque o candle 7, ele não tinha que romper as mínimas. Quando ele não faz isso, que ele chega próximo a completar o movimento, geralmente o próximo candle, ele completa o movimento, que vamos dizer que o 7 tinha que fazer, e volta para cima. Por isso que eu estou falando que pode ser que dê um fundo duplo aí. Só que o 8 tem que completar o movimento. Aonde é que ele completa o movimento? O rompimento de mínima. Essa mínima do 4 aqui, ó. Por isso que meu alvo está aqui, ó. Então vamos lá, vamos ver aí. Estamos cento e poucos pontos para frente. Vou proteger a operação. Para quê? Para a gente não pegar stop. Beleza, completou o movimento. Vamos esperar agora. Bom, aqui eu já vou tirar essas linhas aqui, porque a gente não tinha referência. Como a gente já tem referência, deixa só essa última aqui. Como a gente já tem referência, então agora a gente só vai usar esse movimento aqui. Olha o que eu falei para vocês. Como é que eu ia saber disso aqui? Ó? Fundo duplo, tá? Teste para baixo, tem que comprar. Qual é a minha preferência aqui? Que ele vinha mais um pouco para baixo. Ele pode subir aqui direto? Pode, mas eu estipulei uma condição para mim. Ele tem que ter rompido aqui, ó. Deixa eu dar um pause aqui, porque tem muita coisa que está acontecendo aqui que eu preciso explicar para vocês aqui só nesse vídeo. Aqui, ó. Vou botar bem perto aqui, longe e perto. Vocês lembram que eu fiz a operação aqui? Eu falei, estou confiando na operação porque o 7 tinha que romper essa mínima. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Se vocês não entenderem, vocês voltem o vídeo depois, tá? Porque isso aqui é muito importante. Eu não tinha uma Fibonacci aqui. Qual era o movimento que o Kendo tinha que fazer? O preço. Olha onde é que ele parou. Abaixo desse rompimento. Não estou falando desse. Estou falando desse último. Última chance aqui, ó, de cair era aqui, ó. Entenderam? Última chance de o preço cair era ele não negar esse último rompimento, que aqui ele negou. Mas aqui ele não negou, então era a última chance. Só que eu tenho uma confluência boa aqui, ó. Eu tenho um rompimento, virou um ponto de retorno, o preço tinha que voltar aqui para cair, ele veio, e aqui eu tinha uns 50%. Qual era o movimento que eu estava esperando? Não era esse daqui, ó. Rompimento desse fundo. Por que desse fundo aqui e não desse? Porque eu tenho uma Fibo aqui, ó. Então, quando eu botei minha Fibonacci aqui, aqui tem um movimento de Fibonacci. Não sei se vocês já ouviram falar, alguém falar, ou até eu mesmo já falei em vídeo, falha de Fibo, falha de movimento, tá? Aqui ele falhou a Fibo, falhou o movimento. Aqui acontecem as melhores operações. Quando falha uma Fibo, é onde acontecem as melhores operações. Claro, seria muito bom que fosse aqui embaixo, porque seria um movimento mais forte, um movimento macro. Mas aqui também é válido, tá? Depende do operador, se ele quiser pegar a operação, tá? Mas aqui houve uma falha de Fibo. Então, aquilo que eu falei para vocês, toda vez que o preço chegar perto de concluir o movimento que ele tem que fazer e não faz, o próximo geralmente conclui o movimento e volta. Não foi isso que eu falei antes de acontecer, ó. Como é que eu sabia disso? Porque o preço faz isso. Eu peço que vocês observem isso no backtest de vocês, tá? Observe
o seguinte, toda vez que vocês colocarem a Fibonacci de vocês e o preço chegar perto aqui, ó, e não romper, pode esperar que o próximo vai terminar o movimento que o candle anterior tinha que fazer, e geralmente ele faz isso aqui, ó. Fundo duplo ou topo duplo, tanto para alta como para baixo. Eu peço que vocês façam os backtest. Analise isso que eu estou falando e depois vocês me colocam lá no comentário se é assim que funciona ou não, se acontece isso mesmo ou não, tá? Eu quero sempre aqui deixar para vocês o seguinte, claro, deixar claro para vocês que eu não sou o dono da verdade, tá? O que eu estou passando para vocês aqui não quer dizer que é o certo. Ah, não, Rafael, o que ele está falando aqui é o certo, né? É assim que funciona. Não. Eu estou dizendo para vocês o que eu tenho costume de ver acontecer. Aconteceu aqui, porque eu já tinha costume de ver. Mas é necessário que vocês façam os backtests para saber se realmente é assim que funciona, tá? Se acontece realmente isso. Eu peço para vocês que vocês façam isso. Não acreditem só no que eu estou falando, mas faça os backtests, depois coloque lá de, olha, Rafael, não funciona isso que tu me falou. Não, Rafael, funciona. Eu testei lá, eu observei e funciona dessa maneira, tá? Façam isso. É, Enfim, aqui era uma falha de Fibonacci. Falhou, toda vez que falhar, ou ele vai fazer um fundo duplo ou um topo duplo, se for para alta. Aqui, como era para baixa, fundo duplo, vai por 50% primeiro. É um setup? Não, porque senão eu ia sair comprando aqui por causa do fundo duplo. Mas ele fez tudo o que eu queria que ele fizesse. Fez o fundo duplo, o 9 abriu testando para baixo, me dando condição para me comprar, tá? Vamos ver se vai dar certo essa compra. Eu vou comprar e vou sair aqui, ó, na máxima, antes da máxima do candle 8, tá? Tendo bem que eu estou dizendo para vocês, não é uma regra, tá? Não é um setup, porque senão, toda vez que houver uma falha de Fibo, aí vai sempre querer, vai aparecer alguém dizer, olha, o Rafael falou que houver uma falha de Fibo, sai comprando aí que vai dar certo. Não, é uma análise, tá? É uma análise que tem que ser observada. Eu estou dizendo para vocês porque eu já fiz vários backtests, tive que observar isso para me poder saber se realmente é assim que funciona. Não quer fazer em, em movimento, em gráfico andando? Procura para trás, colocar a tua Fibo e ver se realmente é assim que funciona, tá? Ó, fiz a análise, eu já estava esperando essa análise, coloquei o meu alvo aqui embaixo, tá? Coloquei o meu alvo de venda, eu estava vendido, bateu o meu alvo, quando eu vi o set que não vinha aqui chegar próximo, eu falei para vocês, ele pode vir completar o movimento e voltar, foi o que ele fez, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu botei o meu alvo antes da máxima do candle anterior e antes dos 50%, tá? Mas geralmente eu boto o meu alvo no 50%, quando é fundo duplo ou topo duplo. Vamos ajeitar aqui essa fibra para ver onde que foi que ele foi. Ó, quase no 50%. Certinho, mas ele foi na região, tá? Foi na região. Então, são esses detalhes que eu quero que vocês peguem. Tudo aqui, ó, agora houve negação. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu tirar a fibra daqui. Vou mostrar para vocês aqui. Tudo aqui é ponto de retorno. O preço tende a vir aqui, ó, principalmente nesse aqui que não foi testado ainda. Qual? Qual é o ponto de retorno que eu tenho que observar agora? Esse aqui, ó, a mínima do 8. Por que a mínima do 8?
Porque a mínima do 8 foi a única que não foi testada. Ela e a do 9, claro. Mas a mínima mais baixa é a mínima do 8. Olha só como ele foi lá no 50%. Alvo do fundo duplo é lá, tá? Ó, certinho. Fechou abaixo dos 50%. Tem alguma coisa errada. Dava para vender aqui? Vamos ver. Aqui já foi, já perdi a venda. Eu ia pegar a cruzinha aqui para medir aqui o stop. O stop tinha que ser aqui na máxima do 10. 85 pontos. É porque o dia de hoje está muito volumoso. Qualquer movimento está dando mais de 100 pontos aqui. Mas aqui eu já sabia que podia dar venda. Por quê? O 11 abriu testando para cima. Que mais? O 10 fechou abaixo, dando alvo em cima de 50%. Essas duas análises eu usei aqui para pensar em venda no 11, tá? Testou a mínima do 10 aqui, ó. Testou a mínima do 10. Se agora o preço vier para baixo, ele vai vir para a mínima do 8. Vamos ver. Olha o que eu estou observando aqui, movimento micro. Eu não boto a FIBO, mas eu estou de olho nisso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Estou de olho nesse movimento de pullback aqui. Note que ele deu venda e compra. Vou movimentar e vou falar o que eu estou observando aqui, ó. Se ele negou aqui, ó. Tem alvo aqui na máxima. Não vou fazer essa operação porque eu estou arriscando muito, senão vocês vão... Ó, se eu fizer uma compra aqui agora, deixa eu ver, dá 169 pontos até aqui. Só que não é a melhor operação, tá? Por quê? Porque o mercado agora está meio que lateral. Em todo caso, eu tenho uma fibra macro aqui, ó. E o preço está trabalhando acima dos 50% do movimento macro. Então, todo tempo eu tenho que estar movimentando a minha fibra. Todo tempo, movimentando a fibra para saber onde eu estou. Vou na macro e vou no micro. Olho essa pernada, olho essa, olho o gatilho. Se eu for desenhar aqui, olha como é que fica claro o movimento. Fundo duplo. Aqui, ó. Testando 50% do movimento micro. Olha isso. Alvo aqui, ó. Ou aqui, ó, que não testou ainda. Ponto de retorno aqui, ó. Tudo isso eu estou observando. Topos mais para quem usa linha de tendência, né? Depois eu falo sobre isso aqui, apesar que eu não uso, né? Ó, topo mais baixo. Só não renovou mínima, mas as máximas estão caindo. Teste forte para cima. Posso fazer um scalp aqui. Vou fazer, olha, tá muito alavancado, né? Qualquer movimento aqui, ó, tá dando bem. Oh, foi quase lá. Pagou. Por que eu falei que dava um scalp aqui? Aqui, ó. Eu não estava observando esse movimento. O 12, o 12 não rompeu a mínima anterior. O 13 não abriu direto testando para cima. Eu não tinha uma Fibonacci micro. Testou aqui, começou a voltar, eu vendi. Por quê? Porque eu estou esperando ele romper mínima.
Ah, mas ele foi para cima. Pois é, mas só que eu já ganhei, já está no meu bolso, né? Por isso que eu falei que era scalp. E agora, mesma visão aqui, ó. Não vou arriscar não, agora eu vou botar a FIBA, para vocês verem. Mesma visão. O que que eu estou esperando aqui para comprar? Que ele venda 50%. Aqui eu tenho um ponto de retorno. Que é ponto de retorno. Está testando para cima, eu tenho um alvo aqui, ó. Ó, vai pagar. Será que é assim mesmo? Não sei, vocês têm que fazer o backtest, mas tá aí, ó, para vocês verem. Como é que eu sabia que ele podia vir aqui? Pagou ou não pagou? Por isso que eu posso, por isso que alguns podem comprar e vender no mesmo candle, porque depende do que a pessoa está enxergando. Vocês estão entendendo? Então não tem como eu dizer aqui para vocês, ah, o fulano de tal tá certo, porque ele comprou aqui. Ah, o fulano de tal tá errado, porque ele vendeu aqui. Mas como? Quem vendeu aqui? Quem vendeu aí ganhou dinheiro. Quer ver? Pegou 85 pontos. Para algumas pessoas, 85 pontos já dá para bater meta num dia. Se você está com 5 contratos, você fez R$ 85. Numa única operação, não demorou nem 5 minutos. O que mais que eu tenho para trás aqui de ponto de retorno? Tenho aqui, ó, 50% desse movimento, do candle 13. Testou para baixo. Onde eu tenho ponto de retorno? Olha só como é que é as coisas. Fibo aqui, fibo aqui. Testou para baixo. Candle 14 tem uma fibo nele. Aqui é uma negação de rompimento. Aqui não é um ponto de retorno. O preço pode ir lá para poder cair. Condição. Se ele vier aqui, eu vendo. Posso comprar aqui? Posso. É o certo? Depende do que a pessoa está enxergando. Por que compraria no 15 aqui? Bom, por conta do ponto de retorno. Aí a pessoa decide, ou ele espera o 15 vir fazer um teste aqui, ou 15 ou 16, para ele poder vender, ou ele aproveita essa comprinha até aqui. Se o 15 fechar abaixo, ele vende no 16 também. Vocês estão entendendo? Então, quando a pessoa sabe a análise, a movimentação do preço, ele compra e vende no mesmo candle. Por quê? Porque ele não fica amarrado só numa análise, porque ele sabe a movimentação do preço. É isso que eu quero que vocês entendam e vocês aprendam. Se vocês aprenderem como que o preço se movimenta, aonde ele testa, como, para qual lado que ele abre, primeiro, para qual lado que ele vai, aonde ele fechou, qual será o próximo movimento obrigatório que ele tem que fazer. Ó, eu vou tentar pegar aqui 110 pontos, tá? Por que eu comprei aqui? Vocês lembram daquela análise que eu fiz aqui atrás? Ó? Cadê? Onde foi, meu Deus? Aqui, foi no Kendo 8. O Kendo 7 não tinha obrigação de romper mínima? Tinha, né? Mas ele não fez. Quem completou o movimento dele não foi o 8? Aqui não tinha uma Fibonacci? O 8 veio, o 7 veio perto para romper a Fibonacci e não rompeu. Quem fez, completou o movimento, foi o 8. Testou para baixo, completou, pegou a nossa ordem, comprei aqui e saí lá em cima. Por que o meu alvo é ali? Porque aqui não é o ponto de retorno, ele não tem que vir aqui para fazer isso aqui. É um setup? Não é um setup. Não é um setup. Se você olhar isso aqui como setup, você vai pegar stop. Isso aqui é tempo de tela, prática,
treino, muito tempo de tela, muitas horas na frente do computador, muitas, não é pouca, não. É por isso que hoje eu não sou incrédulo, mas tem muita gente que chega no mercado e acha que vai 3 meses, já vai virar a chave. Eu acho pouco tempo. Pode ser que ele consiga? Pode ser que ele consiga. Mas é pouco tempo, 3 meses, só se ele estudar muito. Umas 10 horas de replay por dia, tá? Então, é necessário tempo, sem pressas, ter paciência, tá? Olha, onde que o preço fechou? Abaixo do ponto de retorno. Vocês estão vendo isso? Que significa que o T17 pode vir romper fundo. Então, tudo isso daqui que eu estou passando para vocês, eu demorei para aprender. Eu tive que sentar na cadeira, na frente do computador e ficar horas olhando o preço e movimentar. Não foi uma vez, nem 2 vezes, foi 2 anos na frente do computador, sem operar em conta real. 2 anos olhando a movimentação do preço todo dia, santo dia, acordava, cara no computador, o dia inteiro. Chegava de noite, cara no computador, tava para ficar doido de tanto olhar gráfico. Mas só que no dia que eu abri o gráfico e olhava para ele, eu já sabia o que estava acontecendo, de tanto eu treinar, tanto em movimento como parado, o gráfico. Eu acho que travou aqui. Ah, destravou. Ó, ponto de retorno, a probabilidade de 17 era cair. Por quê? Porque ele não negou, o 16 não negou. Mas olha aqui, ó, que eu falei para vocês. Por isso que eu comprei no 16. Segunda vez que acontece isso aqui, ó, que eu falei para vocês. Por isso que eu comprei. Deu certo as 2 vezes. Aqui eu tinha uma FIBO. O 7 não rompeu o mínimo, mas chegou perto de romper essa FIBO. Quem completou o movimento? O 8. Deu condição para me comprar. Mesma coisa aconteceu aqui. Tinha uma FIBO. O 14 fechou próximo a 50% aqui. O 15 não voltou para fazer o teste de negação aqui, ó. Não voltou. Ele já veio direto. Já estava errado. Quando ele não veio, vou botar aqui para vocês verem, ficar bem claro aqui. Olha isso. Olha onde é que o 15 fechou. Próximo a FIBO que eu estava aqui, ó. Próximo. Toda vez que acontecer isso, o próximo candle tende a completar o movimento. Completou? Completou o 16. Comprei aqui e botei meu alvo aqui no ponto de retorno. Olha a confluência com 50% ponto de retorno. Tudo que eu falei para vocês nos outros vídeos tá aqui, ó. Tá claro aqui, ó. Agora, claro, para alguns não vai ficar claro por quê? Porque tem que treinar. É simples de entender, fácil de ensinar. Agora, na hora da prática, a gente se embaralha todo. E é porque está no 3 aqui, ó, na velocidade 3. Tá? É automático. Olha aqui, aqui não tinha uma Fibonacci? O 18 não tinha que romper essa máxima aqui? O que eu espero do 19? Queda. Ah, mas se o 19 subir? Bom, se ele subir, subiu, mas eu estou esperando queda dele. Por quê? Porque houve uma falha aqui nesse movimento de alta. Topo duplo, alvo do topo duplo, 50%. Fibo aqui, alvo aqui. Tá vendo como é automático? Ah, quer dizer que eu vou vender no 19? Não, mas eu estou analisando o que está acontecendo. Eu vou pegar minha Fibo, vou colocar aqui, ó, na máxima, e aí eu já tenho um ponto de retorno. Se eu quiser vender, eu já sei o meu ponto de parcial, ou sair total aqui, ou
faça uma parcial aqui com alvo final aqui. Eu já fiz isso em outros vídeos. Não vou falar isso. Estou falando aqui, mas não é nem para me falar, porque senão vai confundir muita gente, tá? Mas eu sei que a maioria já sabe o que é parcial, essas coisas todas. Mais para frente a gente vai gravar também esse vídeo de parcial. Mas o que eu quero falar para vocês é o quê? É sobre o ponto de retorno. Aqui é um ponto de retorno. Então, estou esperando o preço vir aqui para me poder pensar em compra. Enquanto ele não vir aqui, eu não compro aqui. Eu não posso comprar no topo, tá? O ponto de retorno, ele é onde que vai me dar uma melhor operação e uma confirmação da minha compra. Então, aqui eu compro nos 50% ou acima do ponto de retorno, quando o preço estiver voltando. Vocês entendem porque eu não compro aqui? Porque o preço tem que ir lá no ponto de retorno. Se eu compro aqui, o preço cai. Então, eu prefiro esperar ele fazer o pullback, testar o ponto de retorno para me comprar, do que comprar aqui e ele voltar para trás. Tá? Então, fiquem atentos nisso. Olha isso aqui, ó. Estão vendo isso? Posso fazer uma venda aqui? Posso. Com alvo aqui, ó, na máxima 17. Por quê? Olha aqui, ó. Topo duplo, macro também, ó. Espia só. Topo duplo. Como é que eu sabia que ia dar venda aqui no 20? Como que eu sabia? Aqui, ó. Topo duplo. Será que funciona? Não sei, vocês têm que fazer o teste, tá? Vocês têm que fazer o backtest. Rafael, será que funciona? Qual é o alvo do topo duplo? Não é 50%? Aqui eu não tenho um ponto de retorno. Se eu vendo aqui só por conta dessa análise aqui, ó. Fibonacci, teste para cima, negação, ponto de retorno. Então, tudo isso daqui eu tenho que usar. Por isso que eu não compro no topo. Se eu compro aqui, ah, não, o preço está subindo, pernada de alta. Tem muita gente que compra aqui, ó. É errado, porque quando eu olho para trás, eu estou vendo que eu tenho um topo duplo. Está errado eu comprar aqui. Eu tenho que esperar ele fazer o pullback. Depois que ele fizer o pullback, aí que eu vou comprar. Vamos ver onde é que é a nossa compra? Bora lá ver. Fibonacci. Aqui. Tá vendo onde é que é a compra? Olha só, é coincidência? Não, mas é certo. Agora que eu ia pensar em compra. Por quê? Porque eu tenho um ponto de retorno de negação aqui, ó. Não tem duas negações aqui, ó, tem um ponto de retorno. Então o preço precisa fazer isso aqui, ó, para me pensar em venda. Eu vou vender aqui, é a mesma coisa que aconteceu aqui. Eu não vou vender aqui, porque eu estou esperando um pullback. Então, toda vez que você for comprar ou vender, espera um pullback, ou pelo menos o preço voltar no ponto de retorno, tá? Olha, venda linda, clara aqui, muito clara, tá? Então, pessoal, é isso daí. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, eu vou me esforçar ainda mais para tentar ser mais claro possível para vocês, tá bom? Mas essa aula vai ficar aqui fixada como ponto de retorno, beleza? Espero que vocês estudem, façam os backtest e comentem lá no, no chat, tá? Deixa eu olhar aqui quantas operações foram. Foram 5 operações, tá? Todas com um contrato, sem aumentar a mão. E foi pontuação bem boa aqui, tá? Ó, 155 pontos, porque hoje o dia estava volumoso. Foi até bom esse dia de hoje aqui, ó. Muito bom. Fizemos aí 5 operações, 5-0, tá? Tranquilo, fazendo análise passo a passo, sem se aperrear, tá? Sem se apressar, esperando acontecer o movimento. E olha onde que a gente operou. O preço nem saiu aqui ainda, ó. Nem rompeu nem máxima e nem mínima do primeiro candle do dia. Olha isso.
No mercado lateral, a gente está fazendo a operação, pegando os movimentos micro aqui, ó, tá? Então é isso aí, pessoal. Vou postar o vídeo lá para vocês. Um forte abraço, bons estudos para vocês. Tamo junto. Valeu!